Bem, pessoal, hoje nós vamos aprender como as bancas de vestibulares, concursos e do Enem avalia a questão gramatical no nosso texto. A questão gramatical começa a partir do comando da própria prova. A prova do Enem, por exemplo, tem: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base no conhecimento construído ao longo de sua formação, elabore um texto dissertativo argumentativo em prosa na modalidade escrita formal da língua portuguesa. A primeira ordem é que seja em prosa. O que é um texto em prosa? O texto em prosa é um texto que é escrito em parágrafos, diferentemente de um texto em verso, que é um texto escrito em estrofes. Entre um parágrafo e outro não se salta linha. Entre uma estrofe e outra, obrigatoriamente se salta uma linha. Os versos que compõem uma estrofe precisam ser centralizados e precisam rimar, ou então uma rima livre, não tem problema. No entanto, eles não precisam exatamente obedecer à margem direita e esquerda. Já o parágrafo, que é o texto em prosa, precisa obedecer às margens da direita e da esquerda, não se pode saltar a linha de um parágrafo para outro. Não se pontua itens com traços. Eu já vi um aluno, na verdade, 2 provas recentíssimas chegaram para mim com traços, com hífens que marcam o início dos parágrafos. E esse tipo de pontuação não é válido, não é um texto em parágrafos, é um texto em tópicos. E isso faz com que o seu texto fuja ao tipo textual. Você vai levar uma nota 0 se você fizer marcas de tópicos nos parágrafos. Muito cuidado com esses tipos de desvios. Tá vendo porque a importância de você se estudar tanto, de você se dedicar tanto, melhor dizendo, à compreensão dos itens que são cobrados como correção? Então, a primeira coisa que eu percebo, preste atenção, é que o nome prosa passa despercebido por muitas pessoas, mas aí chega no vestibular, o aluno está mais atento, porque ele é uma prova que é a prova que ele se preparou o ano inteiro para aquilo, e aí ele vai dar atenção a todos os detalhes. E o nome prosa dá aquele susto, e quantas vezes alunos meus me ligam depois: professora, a prova era uma prova em prosa e eu não sabia nada. E, na verdade, todas as provas que eles fazem todo dia, todos os anos para mim, aí é que não presta atenção, chega lá no Enem, tá lá o nome prosa, enfim, coisas que a gente não vai cometer. Outra próxima que diz na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nessa modalidade escrita formal, entende-se que nós vamos utilizar a norma culta, a questão da linguagem padrão, a linguagem oficial da língua portuguesa que se usa quando se há uma comunicação formal. Então, nós não vamos usar gírias, nós não vamos usar expressões como né, tá, ok, enfim, afinal. Até o afinal e o enfim, eles já foram mais adaptados. Porém, eu vi uma banca que não cobrava, não permitia, na verdade, essas expressões, né, tal, ok, enfim, afinal, e até hoje eu padronizei de não se usar o pra no lugar do para, a gente não pode, o a gente no lugar de nós, também a gente não deve. Não devemos nos colocar no texto com a primeira pessoa do singular. Eu acredito que eu não devo conversar com o leitor. Você deve imaginar, porque isso é marca de oralidade cobrada em gêneros do tipo artigo de opinião ou carta argumentativa, e que nós não estamos nos dedicando ali naquele momento. Estamos fazendo ali um texto dissertativo argumentativo. Então, evite se colocar no texto, evite conversar com o leitor. Já vi redações no Enem que usaram, na minha opinião, e que não foram penalizadas à primeira vista. Porém, nós corretores, nós professores que já vimos, já caminhamos há um longo tempo lidando com redações e com bancas, e vindo também de uma correção, porque quando eu era do ensino médio eu também era corrigida, eu também fiz concursos. Inclusive, sempre eu venho acompanhando professores renomados, referência em redação, professores que são autores de livros que eu considero. Acompanho as entrevistas, acompanho blogs com eles, acompanho os livros que eles produzem e leio sempre a opinião unânime de que não se deve usar ditado popular,
Não se deve usar gírias, mesmo com aspas, não use a expressão informal. Não se apegue, porque a ideia continua sendo informal mesmo com as aspas. Então, a partir de agora, a ideia é a padronização da língua portuguesa. E para se padronizar a língua portuguesa, nós utilizamos de vários recursos estilísticos, gramaticais, que são rígidos e que até então nós estudamos desde o Jardim 1 até os nossos dias do ensino médio atuais, porque é uma língua difícil. A língua portuguesa é cheia de regras, é cheia de detalhes e que agora está sendo colocada em xeque. Então, a partir de agora, eu gostaria de comentar com vocês os principais desvios e erros estruturais cometidos dentro das redações que eu corrijo frequentemente, porque eu vejo que ali são desvios comuns, são erros de estrutura sintática muito comuns. E falando nisso, quando se avalia a questão gramatical, no próprio livro de gramática, há uma divisão bem estratégica. Vocês se lembram quando a gente avalia a oração avaliada morfologicamente ou sintaticamente? Pois sempre avaliamos a ideia física e a ideia subjetiva, ou seja, a ideia da regra gramatical e a ideia da expressão cognitiva ou do sentido que ela repassa. Me respondam com clareza. Qual é o item que faz com que você compreenda melhor uma mensagem? Quais são os critérios gramaticais que fazem com que você entenda o que está sendo dito? Quais são os recursos que nós utilizamos para repassar uma mensagem? Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com meu esposo no WhatsApp eu perguntei onde ele estava. Eu estava num congresso em Fortaleza e ele ficou aqui na minha cidade, em Picos, e eram as 5 horas da tarde quando eu perguntei: amor, onde você está? Aí ele disse: na casa de um amigo dele, na casa de Francisco, na casa de alguém. E aí eu perguntei: você está fazendo o quê? Aí ele colocou: estou botando o forró. Aí eu disse: desde quando meu esposo é seresteiro? E questionei, fazendo o quê? Ele botando forró. E eu, meu Deus, fiquei na minha concepção, minha cabeça. O que será que ele tá fazendo? Aí eu perguntei: vai ter uma seresta aí na casa de fulano? Aí ele disse: não, tá doida? Eu tô montando o forró. E eu, meu Deus do céu. E fiquei naquela angústia. Porque o nome não era forró. O nome é forro. E meu esposo trabalha justamente com isso. E aí eu fiquei contextualizando o que é que ele queria dizer. Então até a própria configuração de correção automática do WhatsApp faz com que a gente não entenda. Se você não colocar um acento, se você não colocar uma pontuação, principalmente a pontuação, como é que eu vou saber se você está me afirmando ou me perguntando? Teve outro episódio semelhante. Eu falei assim: amor, vamos fazer uma viagem? Aí eles: pra onde? Para um resort, porque eu ganhei um voucher promocional, está na metade do preço. Vamos chamar compadre? Aí eles: ok, nosso compadre. E aí, com o tempo, ele mandou a mensagem: amor, compadre confirmou. Ele me afirmou, ele não botou a interrogação. Então eu fui lá e reservei o resort para data tal e tal, né? E aí depois eu falei para ele: amor, reservei o resort. Aí ele foi e me perguntou: amor, compadre confirmou e não botou de novo a interrogação. E eu disse: você me disse que sim. Aí ele disse: não, eu não. Eu disse sim. E aí eu printei e coloquei. Ele disse: eu estava perguntando. Aí tá vendo? A falta da interrogação fez com que eu não entendesse que em vez dele me afirmar, ele estava me perguntando: compadre confirmou? Então essa confusão se deu simplesmente pela questão pontuação. Finalizo dizendo que todas as questões que estão envolvendo o processo cognitivo, o processo de compreensão da mensagem, são avaliados em um critério. Quando os desvios gramaticais, eles são cometidos a um nível mais leve de desvio, vamos pensar assim. Eu erro o nome, eu boto casa em vez de ser com S, boto com Z. É um erro que, a grosso modo, é espantoso, mas a mensagem foi transmitida. Casa, porque com S ou com Z o som é o mesmo. Então, eu preciso entender quando eu cometo desvios gramaticais, quando eu cometo desvios de estrutura sintática. E a partir desse contexto,
em que eu trago para vocês essas duas linhas de raciocínio. Nós vamos entender o que é estrutura sintática e vamos entender o que é desvio gramatical, beleza? São nomenclaturas extremamente utilizadas por corretores, por bancas de correção, que se dedicam a vestibulares e concursos públicos. Então, a partir do momento em que eu estiver dando os exemplos de estrutura sintática prejudicada ou de desvios, nós vamos juntar tudo em uma única plataforma de redação. Sendo assim, é importante entendermos essas duas vertentes de estrutura sintática, desvio gramatical. Vamos lá? Bem, o primeiro item que vamos avaliar é quanto à estrutura sintática. E quando falamos de estrutura sintática ou de análise sintática de uma oração, estamos falando da presença do sujeito, do verbo, do predicado, daquele conjunto que faz com que eu entenda a mensagem completa. Veja que uma oração sem verbo, por exemplo, é uma frase nominal que não vai apresentar uma conclusão específica daquela ideia que você quer repassar. Então, a frase nominal, que não há uma explicação efetiva do que você está querendo passar, ela fica meio solta na redação. Mas são outros critérios mais específicos que nós vamos avaliar no momento. Quando estamos falando de estrutura sintática, eu quero que você observe a clareza da ideia repassada. Eu quero que você observe a fluidez da leitura de seu texto. Se por causa de uma pontuação mal colocada, se por conta de uma falta de pontuação, há um constrangimento na compreensão da mensagem ou na fluidez da leitura. Você viu com o exemplo da falta de pontuação, de interrogação, que até a tonalidade da leitura muda. A questão dos usos dos porquês, por exemplo. Quando eu começo uma oração com o porquê separado, eu automaticamente entoo o tom de pergunta. Quando eu vejo um porquê junto, eu já sei que ele é uma resposta, então a minha entonação é de resposta. Então, até mesmo a questão de fluidez na leitura, as formas de gramaticais, as pontuações, elas são extremamente importantes nesse momento. Quando se há um prejuízo na estrutura sintática, há um prejuízo na compreensão da mensagem. E com certeza isso é muito agravante, isso é muito ruim para a sua nota. Quando há uma compreensão da mensagem, mesmo que o desvio gramatical cometido seja estranho demais à vista, mas a mensagem foi repassada certa. Então, qual é a pior situação? Quando o aluno não consegue passar a mensagem porque errou a pontuação, ou quando há um repasse da mensagem, porém com o desvio de gramática. Muito mais agravante a sua mensagem não chegar até o final por causa de uma pontuação inadequada, por conta de um gerúndio ou de um que sem complemento, ou quando você inicia com embora, mas não faz o jogo de conclusão da ideia, ou quando você inicia a frase com visto que, sem colocar a conclusão do pensamento, quando se usa o gerúndio no início da oração sem complementar. Esses termos que exigem complemento precisam de compreensão, precisam ser compreendidos. Quando há uma interrupção dessa compreensão, dizemos que é um problema cognitivo, que a mensagem não foi repassada. Então, o primeiro item que eu gostaria de trabalhar especificamente nesse momento é o item de estrutura sintática. Temos estrutura sintática prejudicada quando não há fluidez na sua leitura, quando a mensagem está incompleta, quando a pontuação atrapalha a linha de raciocínio. Então, vamos especificamente entender a mensagem quando observarmos quais itens são mais comumente errados, quais erros são mais comumente presentes na redação. Vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos entender melhor a mensagem evitando esses erros de estrutura sintática e eu vou pontuar para vocês quais são os erros de estrutura sintática mais presentes nas redações que chegam até mim, ok? Bem, eu gostaria de explicar a expressão estrutura sintática e desvios. Ela está presente na matriz de correção do Enem feita, que serve como base de correção para qualquer banca que vá utilizar-se para corrigir as provas de vestibular. O que diz a matriz de correção para o Enem? O candidato que tirar 0 é aquele que demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Isso significa que se você utilizar uma língua totalmente incompreensível, uma língua cuja expressão não é formalizada, é uma língua totalmente informal, você tirará 0. Se você utilizar informações que não se dê para processar o que ela quer dizer, você tirará 0. O segundo nível, nível 1, demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenção da escrita. Nesse contexto, eu percebo que a questão de erros da estrutura sintática são pontuais, são sistemáticos. Sempre a pessoa... Eu percebo, então, que os desvios são de ordem gramatical, seja ela de pontuação, de acentuação ou de ortografia, de registro, porém, a estrutura sintática ela é sistemática. Eu vejo que há uma frequência de ideias que são incompletas, que são incompreendidas. Para você tirar nível 2, o aluno já precisa demonstrar domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais. Nesse caso, eu vejo que tem a necessidade de tanto apresentar uma deficiência grande na questão de compreensão da mensagem, que é a estrutura sintática, como também deve haver muitos desvios. Eu preciso ter as duas coisas para que o Enem me pontue com 80. Para tirar 120, demonstrar domínio mediano na modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção da escrita. Aqui eu já preciso entender que ou eu coloco aqui eu já entendo que há alguns desvios que ainda não é o suficiente para se considerar que o aluno domina totalmente a questão estrutura sintática ou a questão desvio gramatical. É um aluno que ainda está mediano. Para tirar 160, que já é uma nota bacana, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita. Eu percebo que a estrutura sintática já é padronizada, o aluno já domina bem a explicação da ideia, da compreensão da mensagem, mas há poucos desvios, ou seja, eu vejo que ainda há desvios dentro da redação, quando que a nota máxima, a 200, nível 5, precisa se ter um total domínio, e ele ainda chama de domínio excelente. Olha que para você dominar excelentemente bem a língua portuguesa, você precisa compreender do significado das orações subordinadas e coordenadas, o jogo de ideias inversas e complexas, o jogo de palavras difíceis que até mesmo Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, era conhecido pelo cultismo e conceptismo. Vocês lembram? Cultismo, jogo de palavras difíceis, conceptismo, jogo de ideias difíceis. Aqui nós temos que também trabalhar as mesmas coisas. Para que você domine excelentemente bem e tire os 200, você precisa ter um jogo de ideias bacana. E para você ter um jogo de ideias, você usa daqueles mesmos recursos dos poemas. Eles colocam a inversão de orações, a intercalação de orações, o uso de subordinadas em vez de só orações coordenadas, que são mais fáceis. E assim eu mostro que eu domino com perfeição a língua portuguesa. Uso palavras que são de conhecimento mais aprofundado, que são palavras que pertencem a um campo específico do conhecimento. E assim eu mostro para o meu corretor que eu domino bem, não só a linguagem, mas o conteúdo também. E eu preciso ter excelência também na questão desvio gramatical, cometendo quase nenhum. Então eles aceitam até um errinho pontual, mas não se deve cometer desvios de português na competência 1, certo? Ou na competência 1, nível 5, para que você feche os 200 pontos.